Fala galera, devedores, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, aquele agradecimento e um abraço muito especial para toda aquela galera que é membro do nosso canal, porque agora nós vamos falar sobre um novo assunto. Então nós já estamos no pacote Z e vamos falar sobre generics. Então, new package Z generics. E antes de começarmos, que é outro pacote aqui, teste, e vamos falar sobre o que é, e por que nós temos esse conceito de generics. Então, tem uma classe chamada generics test 01 e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funcionava antigamente. Antigamente, até a versão 1.4 do Java, e isso é tempo para Dedel, as coisas funcionavam mais ou menos assim. Você tinha uma lista, certo? Aí essa lista você criava um array list e basicamente era assim que as listas eram criadas, né? Quando você faz isso, você está falando que o Java vai guardar elementos, mas que tipo de elemento? E você pode ver aqui que o add aceita um object, ou seja, você pode colocar, vamos começar, vamos voltar para os nossos anime, Midoriya, então como você pode ver, Deus aceita qualquer coisa dentro dessa lista. Com isso, tem certos problemas que podem acontecer. Por exemplo, primeiro, quando você vai fazer o for, qual é o objeto que você coloca como referência? Só pode ser o object. Por quê? Porque como você pode aceitar qualquer tipo de objeto dentro dessa lista, você precisa utilizar o object como variável de referência, porque você não sabe o que está lá dentro. E aí, tudo bem, você poderia imprimir aquele objeto, e por causa que o Java tem o toString, ele simplesmente vai chamar para todo mundo. Ou seja, nesse caso, beleza, ele transforma todo mundo de volta em... Não de volta, mas transforma todo mundo em string, a gente consegue visualizar. Mas o problema é quando você precisa manipular. Então, por exemplo, eu quero manipular essa string. Então, como é que você sabe se, por exemplo, o O é uma string? Aí você teria que fazer, se o O for uma instância de string, aí sim você pode fazer alguma coisa, fazer um cast ou até mesmo somente imprimir esse O. Mas aí ele também poderia ser long, se o instance of long salt é outro O, ou se o nosso O for uma instância de, por exemplo, consumidor. Mas aí, como você pode ver, as coisas vão ficando mais complicadas, porque imagina a quantidade de elementos que a gente não precisa ficar criando, se a gente levar em consideração que um sistema tem pequenininho aí, tem 60, 70 classes, Você vai ficar checando uma por uma. Então, isso aqui é algo que, infelizmente, poderia acontecer até a versão 1.4 do Java. Mas o que aconteceu? A galera viu, que existiam formas melhores, porque desenvolvedores bons, eles não fazem, não faziam uma cagada dessa, mas é aquela história, se você dá muita liberdade, vai ter gente que vai fazer. Então eles precisavam de uma forma onde eles conseguiriam definir o tipo da lista, mas o problema é que o Java é uma linguagem onde, durante todas as atualizações, eles tentam manter a compatibilidade com as versões anteriores. Então os caras perguntaram, pô, e aí, como é que a gente faz agora para meio que forçar o tipo, mas ainda manter compatibilidade com todos os bilhões de usuários, de sistemas que estão utilizando Java. Foi aí que eles vieram com a solução de utilizar em tempo de compilação. Então, generics, é isso que nós fizemos aqui, foi algo que foi adicionado em tempo de compilação. Então, por exemplo, quando você coloca aqui, está forçando em tempo de compilação, ou seja, o compilador ele não vai deixar você executar esse código, porque está falando que ele só aceita string nessa lista. E a sintaxe mudou, A sintaxe era assim, antigamente, tinha colocado os dois lados, mas nunca o segundo lado podia ser diferente do primeiro. Por isso que agora nós também podemos, a partir da versão 7, fazer isso. Você só deixa sem e está implícito que é uma string. Aí, as coisas ficaram mais fáceis, porque você tem uma lista de strings. Essa lista de strings, os objetos aqui agora a gente pode remover, porque eu sei que essa lista vai ser de string. Eu posso só imprimir aqui esse valor. Tudo que nós vemos
vimos, né, durante todas as aulas até agora. Mas você tem que tomar bastante cuidado. Dessa forma que nós estamos fazendo aqui, que nem eu falei para vocês, é em tempo de compilação. Por quê? Porque quando o Java ele manda, né, o bytecode para JVM, o bytecode para JVM vai assim. Então, lá dentro da JVM, né, você não sabe o que tem dentro dessa lista, né? É por isso que é feito esse check em tempo de compilação e dessa forma você consegue manter compatibilidade com todos os sistemas existentes e continua atualizando a linguagem. Então, esse conceito é chamado de Type Erasure. Por quê? Porque ele realmente está apagando o tipo depois que o código é compilado. Então, por exemplo, para mostrar aqui, por exemplo, algo bem estranho pode acontecer, imagina que a gente tem o seguinte método. Nós estamos criando um método para adicionar. Vou falar, eu aceito uma lista. E eu vou acessar aqui vou pedir um consumidor. Então, tecnicamente, eu vou adicionar um consumidor nessa lista. Lista.add consumidor. Então, basicamente, a lista que eu receber como argumento, eu vou pegar e adicionar um consumidor aqui dentro. Legal, aí eu vou fazer o seguinte, add, vou passar a minha lista, que é string, e vou passar aqui new consumidor Midoriya. Aí eu pergunto para vocês, se eu executar esse código, vocês acham que ele vai funcionar? Não tem nenhum tracinho vermelho, significa que ele está compilando. Eu vou executar, Ctrl Shift F10 e você pode ver que o código funcionou normalmente, né? Mas se você pegar esse for aqui e tentar executar novamente, Ctrl Shift F10, você tem um class cast exception, né? Você tem esse class cast exception aqui nessa linha 21. Se esse cara fosse um object, Ctrl Shift F10, você simplesmente imprime tudo. Ou seja, você não tem garantia que se você fizer um código sem generics, que você não pode colocar, que vai falhar quando você colocar um objeto que não pertence, né? Então, quando você for usar, sim, vai dar uma exceção class cast exception, mas você pode colocar, vai estar lá dentro, vai estar guardado em memória e tudo mais. Então, é por isso que o uso de generics é importante. Por quê? Porque ele vai fazer essa validação em tempo de compilação, ou seja, ele não deixa seu código passar, né, para JVM se você não tomar cuidado e colocar o tipo corretamente. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Foi só uma introdução ao o que é generics, né? Por que Java criou generics. E na próxima aula realmente nós vamos começar a desenvolver códigos utilizando mais dessa funcionalidade. Então eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!